Cara, aí Inácio deu conta do recado. O que você achou da escalação inicial? Voltando, o Renato praticamente fez o primeiro time, né? O time do primeiro jogo, e com o Ignacio no lugar do Thiago Silva, que acabou sentindo ali. E o Cano também começando o jogo no lugar do Everaldo. O que você achou da escalação inicial e desses jogadores? Cara, eu achei... Vocês podem me corrigir se isso for uma opinião muito maluca, mas eu achei o Ignacio mais seguro que o Freitas hoje. Eu acho que o Freitas entrou bem inseguro. Cara, teve um lance... Se você olhar a verdade, concordo com você. Teve um lance no primeiro tempo que o Fluminense tá saindo com a bola, o Freitas demora um ano pra chutar pra frente. Aquela que o cara travou ele ainda, né? Eu não achei uma partidaça do Ignacio, mas acho que ele foi até melhor do que o Freitas, principalmente ali no Começou meio com medo, né? Começou com medo. Sem confiança. Sem confiança. Mas eu achei o Freitas bem abaixo hoje. A falta que o Thiago Silva faz, é uma obviedade falar isso, mas a falta que o Thiago Silva faz é impressionante, cara. O nível cai demais, né? Pra qualquer um dos dois, não tem o que fazer. Mas é Thiago Silva nas oitavas, meu amigo. Se entrar sem agora ele... não dá mais. Tá com o dor muscular, vai pro pau, irmão. Não tem jeito, até porque não tem pra onde correr, porque é eliminatório o jogo. E você, Dedé, o que você achou da entrada do jogo que o Ignacio fez e também o Cano, né? A gente pode falar mais sobre o Cano. Então, em relação ao Freitas, em relação ao Ignacio, o Cauã já falou, realmente ele começou muito preocupado, né? Os caras apertando, chegando forte, tirando espaço, ele se livrando da bola, literalmente se livrando da bola, jogando a esma bola. Isso eu acho que é pro cara passar aquela adrenalina inicial. E depois ele até que melhorou, ele ganhou alguns duelos, tá? O Freitas realmente foi abaixo do que ele vinha, porque realmente ele olha pro lado, ele não tem um cara coordenando ele como o Thiago Silva faz, né? Muda muito, né? E o Cano, o Vitão, o Cano é um jogador que precisa ter chance, né? Criar chances pra ele. No jogo de hoje, foi criada uma chance pra ele somente, em que ele bateu na trave. Primeiro tempo ele ficou vendo o jogo de dentro do campo. Mas o que eu vi, desculpa te interromper, mas o que eu vi a galera nas redes sociais falando é assim, a falta de mobilidade do Cano nas outras jogadas, nas buscas por jogadas, não só naquelas que ele recebe. Você não achou isso não? Você discorda dessa análise? Então, mas a característica dele não é essa, né? Ele buscar, né? Quando ele sai, ele até deu 2 viradas do jogo, né? Isso, que a gente chamou a atenção aqui, que aquela virada maluca, ele vira de um lado pro outro, uma deu certo no segundo tempo, né? Mas assim, quando ele sai, eu fico muito mais preocupado ele errar um passe, puxar um contra-ataque, do que achar que ele vai ajudar, entendeu? Mas eu acho que o Cano ainda é aquela escolha, né? O Everaldo joga bem, mas não chuta. O Cano não tem chance, quando tem ele bota uma na trave. Mas finaliza. E aí o Renato vai apostar na estrela do Cano, mas que hoje não aconteceu, né? Então, de fato, foi 2 posições que entraram do primeiro jogo que não encaixaram bem, mas também com culpa de toda a equipe, né? O Ignacio foi eleito o melhor em campo. Acabou de aqui, o Ignacio foi eleito o melhor em campo. Eu acho que não é uma percepção... Mas ele é pela torcida, né? A votação da FIFA, ela só você botar quem você quer lá, né? Mas eu achei o Ignacio melhor em campo. Não sei se eu achei ele melhor em campo, mas eu achei ele bem, cara. Eu acho que ele tava cobrindo bastante ali os laterais, principalmente o Samuel, né, que tava ali pela direita. Não achei a partida ruim do Ignacio, não. Acho que ele começou um pouquinho... Se a gente olhar por todo o cenário, se o Mamelodi vence a partida, eu acho que o Lucas, o craque seria ele. Eu acho também. O Lucas Ribeiro, né? Aquelas jogadas ali Vocês acham que o Ignacio foi o melhor jogador do Fluminense? Então, se você olhar, a régua hoje tá baixa, né? O sarrafo tá baixo. O sarrafo tá baixo, né? Tá e você olha, quem foi? Vamos por eliminação. Talvez o Fábio, beleza, mas o Samuel fez essa partida pra ser melhor? Não fez. Então, o próprio Freitas também não fez. O René só acrescentou na parte defensiva, que era o que precisava. Hércules Martinelli mais apagado. Hércules, Martinelli e Nonato, nenhum deles fez um partidaço, né? Pelo contrário, o Hércules foi mal hoje também, né? E aí você vê, o Keno entrou também, não progrediu muito, né? Fez uma jogadinha que ele arrumou uma falta lá, né? O Cano e o Everaldo também não foram melhores e o próprio Alex estava abaixo que a gente espera. Então, assim, se você for para a eliminação, não é nenhuma bizarrice botar ele como melhor. Sobrou. Agora, Dedé, o Anthony Taylor, o que ele me tirou do céu. Rapaz, esse tava... O Cauãzinho aqui... No início do jogo ele já cantou a pedra, né? Se tivesse um bonequinho do juiz aqui pra espetar, Cauã espetava. É que, eu não sei se o Fio tá ouvindo, ele vai se irritar se falar isso. Mas, cara, eu gosto bastante gosto bastante, é forte, mas eu assisto bastante Premier League. Eu também assisto, Cauã, porque e esse maluco tá o tempo inteiro... O Fio não gosta que a gente assista a Premier League domingo de manhã, não? Mas o Anthony Taylor tá direto em jogos grandes da Premier League. Esse maluco é horrível, gente. Ele é muito ruim. E tem bons árbitros na Premier League. O próprio McCauley, o primeiro, E, cara, que
Que juiz horroroso. Horroroso. Ele ficou o segundo tempo inteiro sem amarelar uma Melody. Aí, com a faltinha de nada, Absurdo, ele né? amarelou o René agora. Open bar de amarelo pro Fluminense. Amarelou. Agora a gente tem René, Bernal, Arias, Martinelli, Nonato e Keno amarelados, estão pendurados. Se tomarem nas oitavas e o Fluminense passar, estão fora das quartas. Mas se não tomar, zero também. Se não Aí tomar, zero nas quartas. É, isso aí. É. Se ganhar as oitavas, zero nas É quartas. 2-0. É. Aqui, vamos falar um pouquinho dos laterais que voltaram hoje, Dedé. Tivemos a volta, os retornos de Samuel Xavier e de René. O que te pareceram esses dois jogadores? Cara, o Samuel é a nossa válvula de escape, né, ô Vitão? Que tem ali junto com o Arias. Essa jogadinha hoje não encaixou, mas é um jogador que... Acontece, mas deu algumas opções, tá? Em algumas jogadas pela direita, eles se entenderam novamente ali. O Arias teve umas 2 ou 3 que o Samuel passou, né? O Arias recebeu. Então, o Arias, o Samuel fez uma partida assim... Uma partida justa, né? Honesta. Uma nota 5,5, 6? Tá bom. 5,5, 6. Tá bom. E o René, eu já falei que defensivamente ele ajuda, né? Ele mostrou segurança, fechando por dentro, Como virando zagueiro. recompõe o René, Isso. impressionante. Acho que é por isso que... Acho não, né? É por isso que o Renato tem optado por ele, né? Claro, né? O French não te entrega isso, né? E ele realmente, o René tava jogando... Quando a bola, você vê nitidamente quando ela tava do lado oposto, ele fechava por dentro, chamava pra vir pra cá. Quase que como um outro zagueiro. Um outro zagueiro, e aí você fecha a linha ali, né? Então, o René, taticamente, ele foi... Tem altura. Taticamente, ele foi perfeito, Não, entendeu? eu acho também. Então, assim, não tem o que falar do René, pelo contrário, né? Sim. Agora, de um modo geral, eu acho que são os dois melhores laterais que o Fluminense tem. Nesse momento Não não dá tem pro caô. Renato inventar, né? É Samuel de um lado e René do outro, né? Perfeito. Cauã discorda? E aí, Cãozinho? Não discordo, eu entraria com os dois hoje e entraria com os dois nas oitavas também. Pra mim é René e Samuel. Acho que a partida do René foi pior do que foi contra o Borussia, mas é o time inteiro. Ninguém que jogou contra o Borussia jogou melhor do que jogou hoje. Ninguém. Então acho que o time inteiro foi mais abaixo, mas eu continuaria com o René. É um lateral que... É incrível falar isso, né? Porque quando ele chega, Cuidado, hein? era o René que era pipoqueiro, era o René que entregou, que não sei o que. Hoje eu me sinto mais seguro com o René do que com o Fred. Eu também, com certeza. Impressionante futebol. Então, Futebol é dinâmico, Dedé. Eu acho que a gente está aqui hoje analisando um resultado que aconteceu, né, Vitor? Mas a gente todos nós estamos felizes, né? Muito felizes pela classificação. Sim. Primeiro ver o Fluminense passar para as oitavas de final, entra mais dinheiro pro clube, Fluminense numa Copa do Mundo de clubes passando. Então, assim, agora, a gente não pode deixar de falar o que a gente viu, né? Às vezes alguma outra pessoa pode ficar chateado, mas a performance não foi boa. Então a gente tá aqui pra falar, né? Claro. Aqui é uma mesa de bar, né? Isso. Então estamos aqui pra Mas estamos avaliar. bebendo água, tá? É Só pra verdade, ficar claro. aguinha. Toma um pouquinho. É isso. Mas é isso, né, ô Vitão? É isso, olha aqui. Vamos falar um pouquinho agora da trinca. Aliás, antes de falar da trinca de volante, que até o próprio Vitor Lessa já havia falado, mas a gente vai complementar aqui. Só lembra pra gente, para nossa audiência e rotativa, Dedé Onelei, a grana da classificação. Valeu uma grana. O Pix é alto, hein? Se eu não tiver enganado, são 46 milhões e meio. 41 pelas oitavas e 5,5 pelo empate. Mais avanço. Isso. Pô, muito bacana. É uma grana que pra gente faz diferença, hein? Faz. O Fluminense Então, chegou a quase 150 Isso que eu ia milhões falar, em premiação. por Eu posso 104, até ver isso, aqui. Cauãzinho. 148,5. Porque já tem a participação. Que a Isso FIFA já deu uma em partezinha. bônus. Em bônus. Isso. Ou já Não, já somando geral, tudo. geral, Não, somando geral, tudo. geral, somando geral, tudo. geral. Mas é um baita do valor. Pra gente faz muita diferença. Tem isso na carteira, Vitor? Rapaz, assim, é fácil. Vou fazer um pix aqui. Olha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a trinca de volante. Começa com o Cauã dessa vez. Cauã, me fala uma parada. Hoje...